Quando foi a última vez que você fez os tais exames periódicos? Meu nome é Marina Mels e eu sou xiita com isso. Meu nome é Larissa Guerra e de nada mais me lembro. Então hoje, 1º de outubro, a gente vai falar sobre um tema que vai bombar esse mês, que é o Outubro Rosa. Vamos falar de saúde? Bora. Bem-vinda a mais um Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Bom, a gente já dedicou alguns episódios aqui neste programinha falando sobre saúde mental, né? A gente já falou de ansiedade, já falou de síndrome de impostor, mas com o Outubro Rosa, a gente resolveu falar de saúde física mesmo, de o que a gente tá fazendo para cuidar do nosso corpinho, não querendo dividir, né? Já que a gente já falou tantas vezes que saúde mental e saúde física são coisas complementares, mas é importante também a gente ficar de olho nos sinais que o nosso corpo dá, acompanhar o que tá acontecendo com ele, para que a gente tenha uma vida mais saudável também fisicamente. O que você faz para se cuidar, Larissa Guerra? Eu faço academia. Eu vou todo mês na nutricionista, né? Basicamente, meu cuidado de saúde é esse, assim. É mais voltado para alimentação e atividade física. Mas eu não sou uma pessoa que vai ao médico com frequência. Principalmente porque não tenho plano de saúde desde que saí do jornal em 2017. Já não ia muito naquela época. Fazia o exame uma vez por ano e tal. Mas não sou uma pessoa de ir muito ao médico, assim. E também, não sei, cara. Não sei se iria se eu tivesse plano hoje em dia. Mas assim, verifiquei minha pressão na sexta-feira e estava tudo certo. Então, muito ok. Aparentemente está tudo bem, assim. E você? Eu gosto muito de fazer esse acompanhamento. Então, ginecologista eu vou todo ano rigorosamente. Eu marco um mês, assim. Eu sei que no mês de julho eu vou ao ginecologista. Então, eu não tenho uma agendinha e tal. Nunca tive nenhuma alteração, então não preciso ficar retornando, mas vou. Comecei a academia, né? Inspirada pela senhora, então estou fazendo academia. Mas em relação a cuidados médicos, acho que mudou muito desde que eu descobri a doença celíaca, né? Que aí eu acabo tendo que fazer acompanhamentos mais rigorosos, assim, mais próximos. E eu também tenho hipotireoidismo, então eu acabo fazendo meio que as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Mas é muito louco como a gente é displicente com a nossa saúde, né? Uma coisa que é muito geracional, que as pessoas... Tem várias pesquisas que mostram o quanto a gente está indo menos cuidar do preventivo e mais cuidar do problema, né? E por isso que é tão importante o Outubro Rosa e essa conscientização que a Rede Feminina de Combate ao Câncer no país inteiro faz sobre isso. No empreendedorismo, ficar doente é diferente, né? Nossa. Se você ficar doente hoje, amiga, o que acontece? Então, eu fiquei doente esses dias e foi bem difícil, assim. Eu tive uma crise de rinocinusite, né? Basicamente, uma vez por ano, assim, me dá uma crise muito feia, que eu fico sem voz, com febre, fico super mal. E eu tive que trabalhar normal. Nossa, foi pesadíssimo, assim. Dias, assim, que eu não tinha voz, que eu não conseguia nem respirar direito, porque tava tudo, sei lá, obstruído. E tive que trabalhar normal. E aí foi ao médico. E daí fui ao médico, né? Tanto é que eu falei, foram as 2 ocasiões em que eu fui ao médico nos últimos 2 anos, foram em épocas que eu tive crise. Na crise anual. Na crise anual, fazer o quê? Paciência, tem que ir, né? E ainda que pelo menos o valor da consulta abateu porque ela me deu os medicamentos. Então. Porque eu tenho uma ideia, assim, eu trabalhei no SUS, né? Trabalhei 2 anos no SUS, foi meu primeiro emprego na vida, assim. E eu super entendo o sistema. Acho que ele funciona, apesar dos seus problemas. Tem problemas, assim como o plano de saúde tem também, assim como tudo tem problema. Mas às vezes eu acho injusto que eu vá ocupar o lugar na fila, sendo que eu posso pagar pela consulta. Sabe? Então, por isso, eu lembro que nos dias que eu tava mal, vocês, mas vai no pronto-socorro. E eu, gente, não adianta eu ir no pronto-socorro, porque eu vou tirar o lugar de alguém e eu vou chegar num médico que não tem o meu histórico, que não tem meu prontuário. Então, eu prefiro pagar pra médica que já me acompanha há 4, 5 anos e acabou, né? Mas ficar doente, trabalhando sozinha... acho que empresa de uma pessoa só é... Nossa! Porrada, né, cara? Nossa, ainda bem que era, basicamente uma gripe piorada, assim, né? Porque se fosse algo realmente físico, ter me cortado, ter me machucado, me queimado, seria bem complicado, assim, de trabalhar. E foi uma questão, acho que, pontual, né? Eu Sim, também já fiquei total. doente, assim. E a minha situação é completamente diferente, porque eu tenho um timão que dá conta do recado quando eu não tô, né? Mas eu já fiquei doente, assim... pontualmente, sabe? Tive uma crise de gastrite, ok. É um momento
Pontual, beleza. Agora, quando você adoece de algo que exige um tratamento tão intenso quanto o câncer de mama, deve ser bem mais complicado. Imagina, você tem que lidar com essa informação, fazer um tratamento e ainda ter a tua empresa para cuidar, né? Então, a gente conversou com 2 mulheres que passaram por isso. São 2 mulheres que eu já conhecia por um projeto que a gente fez aqui em Blumenau, de campanha de Outubro Rosa. Elas posaram mostrando as suas cicatrizes da mastectomia. Foi muito legal, muito emocionante. E são 2 mulheres com histórias bem diferentes. Primeiro a gente vai ouvir a Tânia Virdes Flor. Ela tem 43 anos e ela é manicure. Eu comecei meu negócio próprio porque eu trabalhava 16 anos na Malve Malhas e Pomerode e na época eu acabei entrando um pouco em depressão e me estressando com umas mudanças que aconteceram que eu não concordava. Aí em 2008, quando deu a tragédia aqui em Santa Catarina, eu consegui sacar o meu dinheiro do fundo. Em 2009 pedi minha conta. E aí um dia andando na rua 15, as meninas da Embeleze me pararam, me abordaram e me mostraram o curso de manicure. Eu já fazia unha aqui em casa das minhas vizinhas, das minhas cunhadas, das minhas clientes, mas nada de profissional. Durante esse curso eu acabei vendo o curso de cabeleireiro, fiz um, não deu certo, fiz mais um depois e tô na área. Então foi por aí que eu comecei o meu negócio. Para mim, quando eu descobri o câncer, isso deu um impacto sim, como a gente sempre diz, a gente perde meio que o chão na hora, mas ao mesmo tempo eu sempre afirmo que o meu trabalho me manteve sempre muito positiva, sempre me motivou a continuar, a não desistir e conseguir superar essa doença. Eu parei de atender sim, quando eu estava fazendo as químios vermelhas, que eu tinha muita náusea, muito vômito, geralmente uma semana eu passava muito mal, aí eu comecei a ficar um pouco mais fraquinha, daí eu não fazia atendimento. Mas no decorrente, quando eu podia fazer uma unha, uma sobrancelha, uma depilação, nossa, eu adorava atender. Adorava quando o meu telefone tocava, quando ele vibrava o celular, que vinha uma mensagem de uma cliente pedindo alguma coisa. Aí a questão do cabelo eu tive que deixar de lado por conta dos produtos serem muito fortes. Tentei fazer mechas durante esse tempo, mas tive 2 vezes 2 picos de febre muito alto, que eu fui parar no Hospital Santo Antônio e era em consequência do produto das mechas e dos outros produtos de tintura que eu não suportava na época por causa do meu pulmão. Durante o tratamento, eu nunca pensei em desistir de atender. Me vieram várias propostas. Uma menina veio, me ligou, ela disse, tu quer vender os teus móveis porque tu não vai mais poder trabalhar nessa área. Eu disse pra ela, quem disse? Eu acredito em mim, eu nunca desisti de mim. Como é que uma outra pessoa pode vir dizer que eu tenho que desistir do meu trabalho? Então assim, nunca pensei em parar de atender. Pelo contrário, sempre que eu podia, eu atendia. E depois que eu encerrei o meu tratamento, eu voltei à rotina normal, sim, atendendo normal. O que mudou foi o meu ponto de vista sobre a vida. Eu dava muita ênfase para os meus clientes. Eu muitas vezes deixei minha família de lado, onde eles me cobravam, vamos sábado à noite, vamos sair um pouco mais cedo, sábado à tarde. Eu deixava de sair com eles de aniversário, para dar foco nas meninas quando elas me ligavam e pediam, preciso de um horário, porque eu esqueci de marcar, porque eu tenho compromisso, surgiu isso, surgiu aquilo. Até domingos eu atendia. Depois que eu adoeci, eu encontrei em Deus a resposta para minha cura e Ele me fez ver que eu precisava dar muito mais valor para a minha vida primeiro, para minha família e depois para o meu trabalho. Então hoje eu trabalho sim, mas sempre na medida do possível. Primeiro toda vez que eu tenho exame para fazer consulta, eu trabalho com hora marcada, trabalho em casa. Então assim, eu faço as minhas coisas, depois eu atendo elas se elas quiserem. Mesma coisa assim, meus filhos têm reunião na escola, tem alguma coisa, quando é possível para mim, eu deixo as minhas coisas e vou. Quando é numa sexta, num sábado, que é dia de movimento no salão, também não dá para eu fazer isso. Mas estou sempre aqui, estou dando mais valor para mim, para minha vida, para minha família do que eu dava antes. E, claro, a gente precisa do dinheiro. Mas antes de pensar no dinheiro das minhas clientes, eu também preciso pensar no bem-estar delas e no meu principalmente. Então, se eu estiver me causando um bem-estar, elas estiverem satisfeitas, não há por que eu me preocupar.
que elas não ficaram nem em nenhum momento, nunca ninguém veio e chegou a me falar alguma coisa, tipo, tu deixou de atender, ou como é que tu pode trabalhar, tu estando assim, não, elas sempre vieram me motivar, meu, que bom te ver assim, eu tô torcendo por ti, tô orando por ti, vai dar tudo certo, tu ainda tem muito cabelo para fazer, eu quero continuar sendo tua cliente, tu não pode parar, porque eu não tenho outra que vai desencravar minha unha, eu não tenho outra que acerte minha sobrancelha. Então sempre foram frases que eu ouvi muito delas. E teve pessoas que se afastaram de mim, sim, teve, mas que não me compreenderam. Mas cada um segue o caminho que deseja, né? Então fica aqui a minha mensagem, é de primeiro se amar, depois amar a família e depois o trabalho, e assim por diante as coisas. E agora a gente vai ouvir a história da Jaqueline Valdrich. Ela tem 44 anos e ela tem uma rede de lojas de bijuteria. Comecei minha vida de empreendedora com 15 anos de idade. Eu fazia bijuterias para vender para as amigas no colégio. Eu gostava muito, muito da parte da montagem de bijuterias. Eu fiz um tempinho e chegou uma hora que eu achava que só isso não bastava. E daí eu comecei a procurar mais clientes, eu queria fazer mais peças para vender, eu gostava muito de confeccionar. Então eu comecei a fazer mais quantidade, eu colocava minhas peças numa mochila e saía para vender nas lojas do bairro. Eu oferecia em todas as lojas, eu saía de bicicleta da minha casa, ia com a mochila cheia de biju, até onde eu conseguia de bicicleta, até eu esvaziar a mochila. E depois, foi mais ou menos uns 2, 3 anos, eu trabalhei assim. Depois eu comecei a trabalhar de vendedora numa loja de peça de montagens de biju. Eu trabalhei lá durante 2 anos, aí a loja fechou e eu abri uma loja de moda feminina no Shopping Beira-Rio mesmo. Lá eu fiquei 2 anos, não me adaptei muito com a venda da moda feminina, então logo em seguida eu fechei. Pouco depois eu abri uma loja de peça de montagem de biju. Fiquei 1 ano mais ou menos com essa loja, também não deu muito certo, então eu comecei a fazer feira de bijuterias em Meia Praia. E lá eu fiz 5 anos de feira. Em seguida eu fui atrás de um ponto fixo, porque eu sempre gostei muito das bijuterias. Então eu abri a Felina Biju no SIC e hoje nós estamos com 19 anos de loja, 19 anos depois de muito trabalho, sempre inovando para atender nossas clientes com excelência. E os desafios que eu não imaginava foi abrir várias lojas e persistir. Se não fosse isso, eu não estaria hoje com a loja. Em 2014, eu descobri um câncer de mama, fazendo meu preventivo anual. E nessa data eu tinha 4 lojas. Foi muito difícil e eu acabei tomando uma decisão muito dolorosa de diminuir o meu trabalho. E como a minha oncologista falava para mim, ela falava sempre, desacelera agora e sempre, Jaque. O tratamento é sempre muito cansativo, me deixou muito debilitada e quando se tem o próprio negócio fica mais difícil, né? A gente não pode se afastar completamente, a gente tem aluguel para pagar, tem funcionária, tem tudo, né? Eu acabei o tratamento em 2015 e quando eu fiz os últimos exames eu nem acreditei. A minha oncologista falou que eu tinha entrado em remissão, ou seja, que eu estava curada. Foi muito bom, foi maravilhoso. Depois disso, eu sempre coloquei na cabeça que se dedicar ao trabalho, sim, sempre, mas não exaustivamente. O corpo da gente adoece, precisa ser tudo balanceado. E hoje eu tento levar a vida mais leve, eu empreender, ser mais sensata com o meu corpo, pois eu amo o que eu faço e acabo gostando de estar no trabalho. Então a minha vida como empreendedora sempre foi muito gratificante, por eu amar o que eu faço, sabe? Tem dias que é complicado, é compra, é funcionária, é despesa, é tudo mais, mas com muito amor no que se faz, sempre dá muito certo. O que eu acho legal, tanto da Jaque quanto da Tânia, acho que elas têm em comum terem se redescoberto, né, e terem entendido, colocado o trabalho no valor dele, né, depois do tratamento. Mas a Tânia,
recebeu o incentivo das suas clientes, sabe? E ela nunca pensou em parar. E eu acho que isso é muito importante pra quem tá passando por qualquer tipo de processo de saúde, assim, né? O apoio das pessoas que estão próximas. Eu sinto muito isso com a questão da doença celíaca, assim. Eu nunca precisei da ajuda das pessoas. E agora eu sinto que, claro que né, são situações muito diferentes, mas sinto que preciso, sabe? Preciso te ligar e dizer, Larissa, olha só, não posso comer isso, então, né, vou na sua casa, então vou comer outra coisa e tal. E eu acho que quando envolve saúde, esse apoio, essa rede de apoio é muito importante em qualquer situação, numa situação super grave como a delas ou numa situação super simples como a minha. A Jaque optou por abrir mão de uma parte das suas lojas. E com tranquilidade, sabe? Priorizando outras coisas. Uma coisa muito louca que a Jaque me falou nos bastidores e que pra mim foi muito emocionante é que ela descobriu o câncer de mama quando o filho dela tinha 8 meses. Nossa. E ela teve que parar de pegar ele no colo. Nossa. Então, pra ela, é uma coisa que vai ficar pra sempre. Então, o que é o trabalho perto Diante disso? disso, né? Provavelmente nada, né? Eu tenho uma sorte que eu nunca tive uma pessoa da minha família que passou por um processo de câncer. Você já teve, não sei? Já, o meu avô paterno foi bem difícil. Pesado, né? Bem difícil, assim. Porque ele teve câncer de pulmão e ele teve que tirar um dos pulmões. Aí ele tirou, começou a fazer uma químio, mas a reação foi muito forte. Aí deram um tempo, ele aparentemente estava bem, estava recuperado, mas a doença voltou. E daí já num grau muito avançado. E foi, assim, um processo de ver meu avô definhando a cada dia, assim, sabe? Eu já morava fora, a minha irmã acompanhou mais também, porque ela estava lá em Lages ainda, assim. E foi muito doloroso pra minha avó também, porque era um desgaste imenso, assim. E meu avô ia regredindo a cada dia, sabe? Foi bem complicado, assim, de lidar. Tanto é que quando a minha avó faleceu, claro, teve toda a questão da tristeza, do luto e tal, mas a minha avó, ela morreu de enfisema pulmonar, né? Porque a pessoa fumou a vida inteira também. Pois é. E era isso que a gente falava, que o curioso era que meu avô tinha parado de fumar quando eu era criança e morreu anos depois. E a minha avó, tipo, fumou a vida inteira até ir pro hospital, sabe? Uhum. E o processo também, a morte dela foi muito mais rápida, assim, sabe? Ela tava bem, falando comigo no telefone, e no outro dia ela tava no UTI, e no outro dia ela morreu. Então, sabe, foi muito repentino, assim. E eu acho que nesse caso menos sofrido também pra todo mundo, né? Porque quando é um câncer que você tem uma possibilidade que você descobre rápido, que você trata rápido. Como é o caso delas, como né? é o caso delas. E quando você é jovem, quando você tá ali naquele, né? Eu acho que deve ser totalmente diferente de você enfrentar a doença de uma forma assim, né? Então, o que me chama muito a atenção no depoimento dessas mulheres é essa sororidade, né? Como isso ocorre de uma forma muito forte entre nós mulheres, assim, né? Essa rede, e acho que muito por essa questão cultural de mulher ir mais no médico, de mulher se prevenir mais. Esses dias eu tava até conversando com um amigo do Bruno no Instagram, que ele disse, que tomou a decisão de fazer academia 6 vezes por semana e tal. Aí eu falei, olha, eu faço todo dia, sei lá, uns 2 anos. Na verdade, eu faço academia já tem uns 10 anos, assim, com frequência. E daí eu falei, olha, mulher vive mais do que homem, mulher se cuida mais, então eu preciso cuidar do meu corpo desde cedo, sabe? Uhum. E tu sempre teve essa consciência de ir ao médico, de se cuidar, assim, ou tipo, algo virou, assim, na tua vida? Em relação aos exames periódicos de ginecologista, acho que é muito familiar, assim. A minha mãe tem esse hábito muito regradinho, assim, na vida dela, e eu ia com ela. Então, quando eu saí de casa, eu só continuei fazendo uma coisa que eu já fazia naquela época, né? Eu saí de casa com 20, então deu tempo de, em 5, 6 anos, criar esse hábito. E aí, em relação às outras 2 especialidades que eu vou com frequência, que é a endocrinologista e o gastro, por conta desses 2 problemas, pra mim é natural. Eu prefiro ter a tranquilidade de saber que tá tudo bem, do que de repente ficar 2, 3 anos sem ir e de repente ver que piorou muito, sabe? Que até porque são 2 condições congênitas que não tem cura, então eu prefiro, além de tomar o remédio, frequentar os médicos dessa forma. Tem uma questão muito ligada à prevenção. E aí a gente foi conversar com a doutora Stephanie, da Rede Feminina aqui de Blumenau, para ela falar pra gente como é que se descobre essas doenças e como é que a gente inicia o tratamento e que impactos o tratamento tem na vida dessas mulheres. Então fala aí, doutora Stephanie.
Bem, então, com relação à descoberta do câncer de mama e de colo de útero. Primeiramente, vamos falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama, ele é descoberto de duas formas, através do exame clínico das mamas e através dos exames de imagem, que são os exames mamográficos. O exame clínico de mamas é aquele que a própria mulher pode fazer em casa. O recomendado é que se faça uma vez por mês, esperando 10 dias após a menstruação, em que a mulher palpa, literalmente palpa as mamas, né? Como se a gente pensasse nas mamas como um relógio e a gente palpasse todas as horas do relógio. E isso também é o exame clínico que o médico faz durante a consulta ginecológica. Lembrando que o exame clínico, ele é de extrema importância, ele deve ser incentivado, porém, quando sentimos algo no exame clínico, geralmente o tumor já é mais avançado. Já os exames mamográficos da mama, eles são feitos com a mamografia. A mamografia é o único exame capaz de fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama, então uma coisa que temos que esclarecer e deixar bem claro para que não tenhamos mais dúvidas. A mamografia, ela não faz a prevenção do câncer de mama, ela não previne o câncer de mama, mas ela faz o diagnóstico precoce em estágios muito iniciais do câncer de mama, propiciando assim a descoberta precoce desse câncer, o tratamento precoce, melhorando qualidade de vida, chance de cura e muitas vezes impedindo uma cirurgia mais radical da mama. Já o câncer de colo de útero, ele é descoberto através do exame preventivo de colo de útero. Então, o exame preventivo ele é realizado durante consulta pelo ginecologista, pelo clínico, ou até mesmo pelo enfermeiro no posto de saúde, em que se introduz na vagina da mulher um aparelho chamado espéculo e através da visualização direta do colo podemos coletar, fazer uma raspagem de células do colo. Essas células elas são analisadas e a partir daí podemos identificar alterações que algum dia na vida da mulher podem evoluir para câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero é totalmente prevenível através do exame preventivo. A indicação dos exames de prevenção difere um pouco quando a gente fala de câncer de mama e quando a gente fala de câncer de colo de útero. O câncer de mama, segundo o Ministério da Saúde, é indicado um rastreamento mamográfico para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade até os 69 anos, uma vez a cada 2 anos. É claro que a gente tem que individualizar cada caso. Tem mulheres que têm história familiar positiva para câncer ginecológico, então câncer de mama, câncer de ovário, algumas mulheres que têm algumas síndromes genéticas com mutação genética que exigem um acompanhamento mais precoce e com uma incidência de rastreamento menor. Porém, no geral, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Já o câncer de colo de útero se recomenda o rastreamento para mulheres com vida sexual ativa e o intervalo diverge muito, então a gente tem que individualizar caso a caso. O que se recomenda é que as mulheres, e aí independente da idade, existem indicações para adolescentes, mulheres adultas, idosas, é que pelo menos uma vez por ano façam um acompanhamento, uma consulta anual com seu ginecologista e a partir daí, a partir de sua história, a partir de seu exame físico, é que esse profissional vai definir qual o melhor período para os exames de prevenção dessa mulher. Com relação ao número de casos, o câncer de mama ainda é o mais frequente na população feminina, se excluindo os tipos de câncer de pele não melanoma, e o câncer de colo de útero ainda ocupa o 5º lugar nessa colocação, sendo que o câncer de mama é o que tem maior morbimortalidade, ou seja, o que mais mata,
e o que mais aumenta a morbidade nas mulheres. Eu acredito que a gente esteja diagnosticando sim mais casos. Acredito que a campanha do Outubro Rosa tem um papel muito importante, porque é nessa campanha que a gente fala da prevenção, né, da mulher. Porém, a gente ainda vê que, infelizmente, ainda existem muitas notícias erradas vinculadas à mamografia, por exemplo. A gente ainda existe um tabu muito grande na sociedade feminina, principalmente, em se falar de prevenção, de saúde sexual, de sexualidade. Então, tudo isso ainda são fatores em que a gente acaba esbarrando na hora de se prevenir. Então, as pessoas estão sim procurando mais ajuda, porque temos mais informação atualmente, mas acho que ainda está muito longe de ser o que seria o ideal. Bem, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero são doenças de grande impacto na qualidade de vida dessa mulher. O câncer de mama, além de impactar na qualidade de vida social, de trabalho dessa mulher, impacta também, tem um impacto estético muito grande, porque a mama é considerado um símbolo feminino. Então, o que eu sinto é que, inicialmente, essas mulheres ficam extremamente abaladas por receber uma notícia e por a gente saber que o câncer ainda é um grande tabu da sociedade. A gente costuma ver que as mulheres vinculam muito a palavra câncer à palavra morte. E sabemos que não é bem assim. Atualmente, a gente possui uma série de tratamentos e mudanças tecnológicas na medicina para proporcionar melhor qualidade de vida, maiores chances de cura para essa mulher. Então, o que eu vejo é que as mulheres que passam pelo tratamento passam a dar muito mais valor à sua vida, à sua família, valor a si mesma, passam a se amar, a se gostar mais, passam a valorizar coisas simples, pequenas, que antes passavam despercebidas, e o que eu vejo é que elas se tornam muito mais fortes e conseguem encarar o que antes elas achavam ser grandes problemas como algo corriqueiro, algo que possa ser enfrentado e que não lhe cause muito sofrimento. Então, de certa forma, o câncer é sim uma grande transformação na vida de uma mulher. O que eu acho legal no depoimento da médica é que a gente precisa observar históricos, né, Marina? Claro que não pirar em cima disso, mas como ela falou, se tu tem todo um histórico na tua família de pessoas que já tiveram câncer ou pressão alta, tipo a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem pressão alta. Teve uma época que eu tive um início de pressão alta, detectei num exame, fui direto pro médico e passei algum tempo acompanhando com um cardiologista, né? Uhum. Você tem que monitorar isso. E se existe, de fato, uma incidência maior na tua família, eu acho que sim, vai no médico com frequência, faz exames, fica de olho, né? Porque é importante observar essas coisas também. Agora, não virar hipocondríaco, né? Acho que tudo é o equilíbrio mesmo. Eu tenho isso com diabetes, que eu tenho dos dois lados, da minha mãe e do meu pai. Casos bem sérios, assim. E sempre que eu vou fazer qualquer outro exame, eu peço pra fazer o exame de glicose também. Às vezes meu pai tem um aparelhinho, porque ele é diabético. Então, sabe, às vezes eu faço na casa dele pra evitar ficar tranquila, assim. Acho que prevenção é isso. É você estar tranquilo e ter consciência de que qualquer coisa, quando descoberta no início, tá suave, dá pra tratar, né? E acho que uma das formas de a gente pensar em prevenção também é cuidar da alimentação, né? Sem querer ser radical nisso, sem querer cagar regra, assim, sabe? Mas eu vejo que ter mudado a minha alimentação transformou a minha vida, assim, sem mentira nenhuma. Eu sou uma pessoa muito mais disposta e às vezes, dependendo da comida que eu volto a consumir, eu já percebo, assim, que não caiu bem, que eu tô me sentindo mais ansiosa, sabe? Que dá o açúcar mesmo, meu Deus, né? Açúcar e cafeína, inclusive, né? deveria recomendar, assim, eu vou deixar pra mesa de
de bar. mas enfim. E nessas de pensar em alimentação, eu acho que vale muito a pena a gente procurar um guia do Ministério da Saúde, que a própria Rita Lobo recomenda, que fala sobre diretrizes de alimentação. É um guia super simples, super didático, mostrando o que é importante a gente consumir, o que é legal, a gente evitar esses ultraprocessados, né? Tem uma frase ótima do Michael Pollan também, que fala: não comer nada que a sua avó não reconheça como comida, né? Eu acho que essa é a principal, né, principal frase, assim, pra se levar em conta. Mas eu também pedi pra minha nutricionista, maravilhosa, Su Rendi Liz, pra falar pra gente sobre o que ela mais vê no consultório quando a pessoa chega procurando por ajuda, pra fazer uma reeducação, pra emagrecer, pra fazer algum processo. Então, conta isso. Começando a falar um pouquinho sobre os principais erros que eu encontro hoje no consultório relacionado à reeducação alimentar, à dieta, mudança de hábitos, né? Então, um dos principais erros e um dos mais comuns que eu vejo hoje são as pessoas que chegam no consultório querendo imediatismo, respostas rápidas, sem paciência, dietas muito restritas. São pessoas que acreditam que apenas terão resultados se fizerem dietas muito restritas, tirando algum grupo alimentar, preferem, sabe o quê? Fazer dietas restritas e deixar de fazer exercício. Então, são pessoas que querem imediatismo, coisas fáceis e rápidas, né? Então, uma pessoa leva anos, às vezes mais de 10 anos, para engordar 20 quilos. E elas querem emagrecer esses 20 quilos até o final do ano, porque o verão tá chegando, então é onde tem uma demanda muito grande. E daí é o maior problema, porque daí é onde a gente não consegue trabalhar com a reeducação alimentar. E isso faz com que a pessoa tenha resultados. Às vezes, a gente consegue inclusive fazer com que tenham resultados rápidos, porém não duradouros. Porque são pessoas que não reeducam a alimentação, são as pessoas que excluem grupos alimentares, fazem coisas muito restritas, onde tira o corpo totalmente da zona de conforto, e fazem coisas que não vão conseguir seguir para a vida inteira, né? Então é aí o maior problema hoje. Exclusão de grupos alimentares, imediatismo. Acho que esse seria o mais importante de uma forma geral e também o mais comum. Ai, eu sou bem suspeita pra falar, porque, olha, eu sou a pessoa que sempre teve problemas pra emagrecer, que sempre tive muita dificuldade. Com 11 anos eu já tomava remédio tarja preta pra emagrecer, e com a Su eu vi que foi possível, assim, sabe? E não foi procurando emagrecer por estética, não foi... É porque eu não estava me sentindo bem com o meu corpo naquele momento. E em nenhum instante a gente teve pressa pra conseguir resultado, né? Eu lembro que no dia que eu fui no consultório dela, a primeira vez, eu fui super ressabiada e eu falei, olha, eu trabalho com comida, a minha profissão é essa, eu cozinho, eu penso em comida o tempo inteiro, eu adoro comer, eu adoro cerveja, sabe? Mas eu preciso de ajuda pra encontrar um meio de equilibrar essas coisas. E eu não tenho pressa, tá? Então não me venha com nada mirabolante, porque eu não vou fazer. E, cara, eu lembro que a cada mês, assim, que eu voltava lá com -3, -4 quilos, às vezes -2, a gente via a diferença e eu via que, cara, eu tava conseguindo, sabe? E sem fazer nada extremamente radical, tipo, só, claro, com uma atividade física, né? Tomando muita água. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que tomar muita água, sabe? Se deixa uma dica para a posteridade, beba água, assim. Use filtro solar de Larissa Guerra, beba água. Sério, quando você toma ali seus 2 litrinhos de água no dia, tua pele fica melhor, tu percebe que tu se sente menos ansiosa, então bebam água. Muito bem. Apenas isso. Cerveja de vez em quando, água sempre, né? Isso, o que eu acho louco do imediatismo da nossa geração é isso que a Su falou, assim, de você chegar e querer tudo pra ontem. Ah, não, quero emagrecer 20 quilos em uma semana. Aliás, esses dias eu até vi um outdoor aqui em Blumenau, assim, perca 15 quilos em 3 semanas. Ai, senhor. Ainda, né? O que eu acho é uma coisa muito geracional, assim, né? A gente não sabe dar tempo das coisas. E tudo que tange saúde exige tempo, porque o nosso corpo tem o tempo dele, né? Quando eu descobri a doença celíaca em janeiro desse ano, o médico me falou, agora você tem que, né, cuidar da alimentação e da contaminação e tal por 6 meses para depois repetir o exame. Desespero, dor e fúria, porque eu queria resolver isso logo, sabe? E aí eu fui aos poucos entendendo que o meu logo,
emocional é diferente do meu corpo, sabe? O meu corpo tem o tempo dele. E foi necessário para que eu chegasse no estado de saúde que eu tô hoje. Então, é difícil pra gente ter essa consciência. A gente tá tão imediatista na vida que é difícil a gente ter essa consciência sobre o tempo do corpo ser mais lento do que o que a gente gostaria, né? E acho que o depoimento da Su fala muito sobre isso, assim. Vamos, pra terminar, ouvir de novo a doutora Stephanie, porque ela tem uma dica muito, muito, muito importante. Então, vamos falar de Outubro Rosa, sim. Vai ter Outubro Rosa e se reclamar vai ter mais. Porque é um tema que, por mais que as pessoas achem que é talvez um pouco repetitivo, é extremamente necessário, ainda mais pra gente que tá conversando com mulheres e que sabe que esse diálogo é muito importante sobre saúde. Então, fala aí, doutora Stephanie. O meu recado de saúde para todas as mulheres não é nenhuma novidade, mas é algo que muitas vezes fica esquecido. Então, a prevenção, ela nunca é demais. Se prevenir nunca é um excesso, e sim uma declaração de amor a você mesmo. Então, mulher, se ame, se toque, se previna, faça o autoexame, vá no seu médico regularmente, faça os exames indicados, os exames mamográficos, se for a indicação, o autoexame, se ainda não está na faixa etária, mas pode fazer isso em casa. O recado é: se ame, se cuide, porque a mulher tem muito o instinto maternal de ser, de se doar, de cuidar dos outros, mas nós temos que estar bem com nós mesmas, nos cuidando e nos amando para poder oferecer o melhor ao próximo. Então, prevenção nunca é demais. Previna-se. Chegamos a mais um Mesa de Bar, neste episódio tão bonito e tão incrível. E hoje é um dia muito especial, então eu quero começar o Mesa de Bar falando que hoje é aniversário da Mels. Então quero dedicar este programa e esse beijo e esse abraço e esse amor todo à nossa equipe, nosso timão, das meninas que ouvem a gente, que cuidam da gente, e aos clientes, aos parceiros, aos amigos que durante esses 9 anos não desistiram de mim. Porque eu sei que a vontade foi grande, mas eu continuo aqui e eles continuam aqui comigo. Então, hoje é aniversário da Mels e quero dizer que o tema que a gente escolheu pra falar... Calma. Não, parabéns pra você, né, minha filha? Desculpa. Posso bater palma, Bruno? Fofinho. Parabéns, Marina. Tu é foda, cara. Tu é foda. Meu, dona Obrigada, da amiga. Porra toda. Obrigada, que orgulho. amiga. Tu é foda. O tema que a gente escolheu pro aniversário da Mels esse ano é empatia. Então, ai, que orgulho da firma. Que lindo. Sua mesa de bar. Minha mesa de bar. Quero recomendar uma reportagem de uma edição de 2016 da revista Piauí que fala sobre o açúcar. Como a indústria transformou o açúcar em algo não tão ruim para a saúde, né? Numa ideia de que não é tão ruim, e demonizou a gordura durante décadas, né? Se você parar para pensar, antigamente todo mundo comia banha de porco, manteiga caseira, e hoje em dia tem todo um resgate desse movimento, mas por, sei lá, eu lembro década de 90 inteira, minha família trocando a banha de porco pelo óleo de soja, por margarina. Até hoje minha família come margarina. Eu tenho surtos quando eu vou pra lá, sabe? Porque parem de comer isso, pelo amor de Deus, sim. Assim. Em como a gordura foi demonizada e o açúcar passou ao largo aí, à base de muito lobby, de muita campanha publicitária pra envenenar, né? Porque o açúcar, gente, é uma droga total, assim. A gente deveria consumir sabendo que é uma droga, porque bate a abstinência. Eu, quando como doce, assim, se eu como doce num dia, no outro dia eu já quero de novo. E quando eu fico sem comer, cara, eu nem lembro que existe, sabe? É muito louco, assim. Essa pauta é muito boa. Muito boa mesmo. Mas enfim, é uma baita matéria. Acho que se tu procurar açúcar, revista Piauí, você chega nela rapidinho no Google. Acho que é Conspiração Amarga o nome dessa reportagem. Você tem um outro recado?
Tenho, quero dar um recado pra Lucimar, a nossa ouvinte do Japão. Ela mandou um áudio super querido pra gente, falando sobre a experiência dela fora do país e o desejo dela de voltar a empreender. A gente não conseguiu usar esse áudio no nosso último episódio, mas ouvimos. Cara, ela conta, é uma história incrível, assim, de uma pessoa que tá muito na luta, que tem filhas pequenas, tem filhos pequenos e tá sonhando em voltar e abrir um negócio. E acho super legal como ela diz que ela tá buscando formação, fazendo cursinhos online no Sebrae, buscando outras histórias, né? Se preparando melhor para ter uma nova experiência de empreendedorismo mais segura para ela. Assim. Então, Lucimar, vem que o Brasilzão tá de portas abertas para você e a gente tá aqui para te ajudar, tá? Seja muito bem-vinda de volta. E um beijo. Mais um recadinho final. Teremos mais donas ao vivo, Brasil! A gente tá muito chique. A gente gostou tanto da experiência de ter esse corpo a corpo, assim, de gravar com as pessoas olhando pra gente, de trocar com as pessoas, que chamou, atraiu. O universo conspirou, como a gente fala. A gente recebeu um convite muito lindo da equipe do TEDx Blumenau para gravar uma edição do Donas ao Vivo no dia 8 de dezembro, no TEDx Women, que é uma edição global, que tem um tema global sobre mulheres empreendedoras. Os ingressos começam a ser vendidos essa semana, então se você quer ir ver a gente, mais um monte de mulherada incrível, corre, garante o seu. E é isso aí, a gente tá muito empolgada já. Ai, vai ser lindo. Com certeza. Então, tem spoiler? Temos spoiler. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre crianças. Ai, que delícia. Vamos liberar a criança que há dentro de nós e falar sobre as profissões, sobre o que a gente queria ser quando era criança, sobre se a gente realizou ou não. E a gente vai ouvir depoimentos de minas que realizaram ou não, que se frustraram. E, enfim, vamos discutir infância e profissões. Adoro. Então, até semana que vem. Um beijo.